Este lugar é um arquivo de gelo e rocha. Sua memória não se mede em anos, mas em eras glaciais. Por milênios, registrou apenas vento, neve e o silêncio profundo das placas tectônicas em movimento. Até que eles chegaram. Primeiro foram sombras contra o branco eterno. Depois, estruturas que desafiavam a lógica da paisagem. Finalmente, calor, onde só deveria existir frio. Deram-lhe um nome, Longyearbyen. Coordenadas, fronteiras, um endereço no mapa. Transformaram um arquivo geológico em município. Mas surgiu um problema nos registros humanos, algo que suas planilhas não previam, algo que as camadas de gelo conheciam há séculos. A morte deles não funcionava aqui. Os corpos humanos deveriam seguir um ciclo natural. Decompor-se, retornar à Terra, tornar-se parte do ecossistema novamente. Mas o permafrost, essa camada de gelo permanente, segue outras leis. Corpos enterrados nas décadas de 1910, 1920, 1930 não se decompuseram. Permaneciam preservados no frio constante de -4 graus Celsius a -6 graus Celsius. Não eram fantasmas. Eram arquivos biológicos congelados no tempo. E cada arquivo continha riscos que não deveriam ter sobrevivido. Em 1998, uma equipe de pesquisadores escavou um corpo de 1917. Encontraram amostras do vírus da gripe espanhola, ainda viáveis. Foi quando entenderam. Cada sepultamento aqui não era um fim. Era um depósito de risco biológico ativo. Os humanos são eficientes em transformar medo em protocolo. Primeiro vieram as recomendações médicas. Evitar novos enterros no local. Depois as restrições oficiais. Cemitério fechado para novos sepultamentos. Finalmente, a conclusão lógica do sistema. Se corpos não podem ser enterrados aqui, então corpos não podem existir aqui. Não houve votação no parlamento. Não houve debate público. Apenas um ajuste regulatório em um manual de saúde pública. Em 1950, o cemitério local foi oficialmente selado. Nenhuma nova lápide desde então. Os mortos começaram a ser transportados para fora. Não há consentimento. Não há assinatura no final da página. Existe apenas um aviso padrão nos registros médicos. Pacientes em fase terminal serão transferidos para o continente. O formulário é preenchido por médicos. A passagem é emitida pela administração local. A decisão é tomada por um protocolo escrito em 1950. Nunca se pergunta ao paciente: onde você quer morrer? A pergunta que nunca é feita oficialmente: o que vale mais? A segurança coletiva ou o direito de morrer em casa? O sistema funciona em 4 fases precisas. Fase 1. Monitoramento. Idosos e pacientes com condições crônicas são registrados em listas de vigilância. Fase 2. Intervenção. Ao primeiro sinal de doença terminal, ativa-se o protocolo de transferência. Fase 3. Exílio. Partem em voos comerciais, como qualquer turista, exceto pelo detalhe: não há bilhete de volta. Fase 4. Registro externo. Morrem em hospitais na Noruega continental. São enterrados em solos que aceitam a decomposição. No papel, o protocolo é perfeito. Reduz riscos sanitários. Protege a comunidade. É logisticamente impecável. Exceto por um detalhe que nenhum formulário prevê: o custo humano da execução. Uma mulher chegou a Svalbard em 1972. Viu seus filhos crescerem na neve
Enterrou o marido em 1988, antes que as regras mudassem definitivamente. Aos 78 anos, veio o diagnóstico: câncer pancreático em estágio terminal. O médico foi direto: temos que transferi-la para Tromsø. Seus netos perguntaram naquela noite: vovó vai voltar para o Natal? O silêncio na sala foi a única resposta possível. Ela passou os seus últimos 43 dias no Hospital Universitário do Norte da Noruega. Morreu às 11h17 de uma terça-feira, olhando para fotos de um lugar onde não poderia estar morta. Sua lápide está a 2.135 quilômetros de sua casa. No relatório administrativo, seu caso foi marcado como protocolo bem-sucedido. E quando a morte chega de repente? Um ataque cardíaco? Um acidente na mina? Uma queda no gelo? O protocolo tem resposta. O corpo é armazenado na câmara frigorífica temporária, depois transportado como carga especial em voo regular. Mas há questões que nenhum manual aborda. Quem acompanha esse corpo na viagem final? Que história se conta aos vizinhos? Como se lamenta alguém cuja morte não tem local físico? Em março de 2015, um pescador de 52 anos morreu em seu barco. Seu corpo permaneceu na câmara frigorífica por 11 dias antes da transferência. Durante esse período, sua casa manteve a rotina, esperando. Luzes acesas ao anoitecer, leite fresco na geladeira, a chave na porta, como se ele pudesse voltar a qualquer momento. Aqui está a verdade não registrada nos documentos. Esta não é uma ilha que proíbe a morte. É uma ilha que proíbe o registro visível da morte. Cemitérios existem, mas são monumentos históricos. Lápides têm datas que param abruptamente em 1950. As crianças crescem sem jamais testemunhar um enterro. A morte foi removida do espaço público. Tornou-se um evento externo, distante. Algo que acontece lá fora, nunca aqui dentro. E quando você remove a morte do cotidiano visual, remove também sua realidade tangível. Cria-se uma comunidade de imortais temporários. Todos sabem, intelectualmente, que vão morrer. Apenas não aqui. E essa pequena palavra geográfica muda tudo na psicologia coletiva. Enquanto os arquivos administrativos registram transferências e protocolos, o gelo registra histórias diferentes. Registra o silêncio que cai sobre uma casa após a partida. Os objetos deixados exatamente no lugar: escova de cabelo, óculos de leitura, chinelos. Os rituais de despedida que nunca aconteceram porque não houve corpo presente. Registra também a inversão lógica. Pessoas perfeitamente conscientes sendo removidas por precaução estatística, como se a própria possibilidade da morte fosse contagiosa. E registra o paradoxo final. Ao tentarem controlar onde morrem, perdem o controle sobre como morrem. Vivem sob a sombra constante de uma transferência futura, de um exílio programado, de uma morte que burocraticamente não lhes pertence completamente. Então a pergunta persiste, como uma fissura no gelo. Se a morte não pode acontecer em um lugar específico, ela deixa de existir na consciência coletiva? Ou simplesmente se torna invisível, abstrata, administrativa? Os humanos criaram uma zona de não-morte, um espaço onde o fim é logisticamente impossível. Como se pudessem enganar a própria condição mortal através da geografia. Mas os arquivos geológicos que registram eras glaciais sabem. Tudo que é vivido eventualmente vira registro. Tudo que é humano eventualmente encontra seu fim.
A questão não é se podem morrer aqui. A questão é por que tentam tão desesperadamente fingir que a mortalidade é uma escolha de localização. O verdadeiro mistério, então, não é a lei em si. É o que acontece com uma comunidade humana que decide remover a morte de seu vocabulário espacial. O que se perde quando não há cemitérios ativos no presente? Quando não se pode visitar um túmulo local no domingo? Quando a morte se torna um evento de logística, não um evento comunitário? Esta ilha não proíbe a morte. Ela proíbe o luto compartilhado no local do afeto. Proíbe a despedida no único lugar que realmente importa. E no arquivo secreto perguntamos: até que ponto iríamos para controlar o incontrolável? Que preço psicológico pagaríamos para fingir que o fim da vida é apenas uma questão de transporte e formulários? O que você faria? Aceitaria a transferência pacificamente? Ou desafiaria o protocolo pelo direito de morrer em casa? Deixe sua posição nos comentários. E se quer investigar mais mistérios onde a linha entre lógica e humanidade desaparece, inscreva-se no arquivo secreto. Porque algumas verdades são tão frias e implacáveis quanto o permafrost, e algumas leis tentam fazer o impossível, regular o inevitável. O próximo mistério já está documentado.